esteja... Se aproximarem, ouve-se bem. Talvez o Pedro esteja com algum kit Boa tarde, muito obrigado por estarem aqui hoje no lançamento deste livro muito original do professor Abel Barros Batista, com quem eu trabalho há alguns anos. É o segundo livro que a Tinta da China tem o prazer de publicar do professor Abel Barros Batista, embora o Abel, vou tirar o professor, o Abel tenha ajudado, aliás, o Abel e a Luísa Costa Gomes trabalharam na edição do Cezinando, que nós fizemos na coleção do Ricardo Araújo Pereira, e o Abel também trabalhou na edição da poesia do Fernando Assis Pacheco, na reedição que fizemos o ano passado. Portanto, para além de ser um autor, o Abel e a própria Luísa, não é, que conheço há muitos anos e serem duas referências na cultura e literatura portuguesa, para mim é uma grande honra, de facto, trabalhar com e poder sempre ter à disposição do outro lado do telefone alguém que me ajuda e que me aconselha uma série de coisas, e portanto é um grande prazer ser eu ter sido a editora deste Obnóxio, que é um livro, mas é um livro surpreendente, porque ninguém sabe muito bem o que é que está aqui, e logo aí não é logo o que é que está, mesmo depois de ler, muito bem está. E eu acho que isso é o humor e a forma e a escrita do Abel Barros Batista, que são muito peculiares e para mim foi muito divertido lê-lo e foi um grande prazer publicá-lo. Eu vou passar a palavra primeiro à Teresa, ou a ti? Não, a Teresa vai. O que é que vais fazer? Vamos dizer algumas coisas. Vai dizer umas coisas, depois tem outras, mas eu digo já desta. Ok. Vai dizer umas coisas e perguntar umas coisas ao Sr. Professor. Podemos voltar a falar com o Sr. Professor. E depois a Luísa vai fazer umas leituras. A Luísa Costa Gomes, que participa neste livro. Embora para mim tenha sido um bocadinho uma surpresa, porque eu às vezes achei que eles estavam a brincar um com o outro e não percebi muito bem quem tinha escrito aquele último texto. Mas foi ela. Pronto, peço desculpa. Passa a palavra à Teresa. Ora, boa tarde, obrigada por terem vindo. É com muito gosto que estou aqui para apresentar este Obnóxio, que é de facto um livro surpreendente. E já que tenho aqui o professor Abel Barros Batista, a Luísa e a própria editora. Eu é que sou professor. E a Bárbara Colhosa, aproveito para agradecer a edição do Cizenando, não é, que nos divertiu à brava mesmo. Foi um livro que eu gostei bastante, é impossível não parar de rir e tendo em conta toda aquela paleta de humor, não é, que no Cizenando ela consegue abrir bastante. Portanto, obrigada aos três por terem... E ao Ricardo Araújo Pereira. E ao Ricardo, que é o diretor... Ele é o diretor da coleção. Exatamente, ele é o diretor da coleção da literatura de humor. Exato. É um conceito também que na literatura portuguesa, não é? Nós temos alguma dificuldade entre nós definir o que é isso da literatura do humor e que não tem muita tradição entre nós. O professor Abel Barros Batista, o existir, e a Luísa, só para ser um nox, e a Luísa, Literatura do humor. da literatura do humor, exatamente. Obrigada. Portanto, tem um papel a desempenhar neste capítulo e de forma muito diferente. Confesso que a Luísa me surpreendeu ao escrever o espaço neste livro com este... Não é sobre mim! Claro que não é sobre Sílvia, mas surpreendeu-me bastante porque estou habituada ao seu humor, que conhece outras nuances, é por vezes mais contido, às vezes parece que está à beira de explodir, mas consegue sempre conter-se. E desta vez desmanchou-se um bocadinho. Eu gostei muito de ver a dialogar, sim, gostei muito de ouvir a dialogar com o professor desta maneira. Claro, imagino só as energias que ela, não é? A atacar um livro como este, não é? Do Doutor Lindo, não é fácil, não é? Digamos que não é fácil. Bom, mas para começar pelo princípio, não é?
eis-nos perante mais um lançamento, mais um, viram alguns de vós que participam em lançamentos com muita regularidade. O lançamento é aquele género de evento pelo qual o professor Abel Barros Batista não nutre particular estima. Sobre o lançamento de livros... É sabido assim. Eu acho que é sabido, não é? Eu acho que é sabido. Eu tenho acompanhado, confesso, tenho acompanhado o seu trabalho desde há largos anos, não é? Sou devota, como sabe, e portanto sei que não nutre grande estima, grande simpatia pelos lançamentos. E desenvolveu já, aliás, em tempos toda uma reflexão, e é desencorajadora, convenhamos, sobre esta história dos lançamentos. Nessa reflexão que desenvolveu, a figura do apresentador também lhe merece uma palavrinha. E o que ele diz do apresentador é o seguinte: o apresentador, neste caso eu, Teresa Carvalho, está no lançamento como hoje as testemunhas abonatórias estão nos julgamentos, que é mau não as ter, mas tendo-as, pouco interessa o que elas dizem. E portanto, Estava a outras pessoas. claro. Estava a falar de outras figuras, exato. Pronto. Eu incluo-me neste grupo dos apresentadores, né? Já tenho uma carreira de iniciante nesta história dos apresentadores. E se por um lado este seu entendimento dos lançamentos não abona muito em meu favor, é certo. Por outro lado, ele vai-me deixar bastante tranquila, bastante à vontade, porque ninguém espera que eu diga coisas desinteressantes, não é? Bem ao contrário, diga o que disser, não importa. Portanto, as expectativas, estou completamente protegida. As expectativas estão bem rasas, para não dizer que são absolutamente nulas. Na apresentação do seu último livro, portanto, o primeiro editado pela Tinta da China, e assim sucessivamente, que é um livro também, não sei se de crónicas, sim, classificável, não é? E portanto que eu também li com muito agrado. O professor sempre foi dizendo que isto dos lançamentos afinal não era assim uma coisa tão intolerável e assim uma coisa tão má. Afinal até era uma coisa agradável. Sobretudo aquela parte que se destinava o verbo é do professor, claro, reciprocar elogios. Era muito agradável esta parte. O homenóxio é mais tenso, não é? Já nem lembrava que esse verbo existia. Não, reciprocar é um verbo muito interessante. Mas eu sempre convém lembrar que nesta coisa do reciprocar elogios há casos. E o Mílor Fernandes, num volume que reúne a sua carreira de apresentadora, portanto um volume que tem como título Apresentações, justamente, lembra dois casos. O de um apresentador com muitas restrições, que é o cronista Rubem Braga, ao apresentar um disco de Vinícius de Moraes. O outro caso, que é afinal o mesmo, que ele refere, é um apresentado rasgar nas barbas do apresentador os papéis da apresentação feita. O mesmo Vinícius de Moraes. Bom, depois do apresentador e apresentado terem tido esta cena, serviram-se de mais um whisky e continuaram amigos, como se nada. Ambos sabiam bem, continua o Mílor Fernandes, que a vida é uma sacanagem só. Portanto, caro professor Abel Barros Batista, isto não são propriamente favas contadas, estamos aqui para reciprocar elogios, não é? Muito bem. Eu acho que este livro, aliás, devia ter sido publicado com uma cinta, ou até vejo uma possibilidade de ele até ter várias cintas, eu vou procurar algumas hipóteses, mas não daquelas cintas habituais, normais, promocionais, mas uma cinta completamente atípica. Uma, por exemplo, poderia ser Negue à partida um título que desconhece. E, portanto, isto afastaria qualquer leitor, né? Portanto, uma cinta que pusesse o eventual, o potencial leitor
desconfortável e cauteloso. Portanto, olhar para o livro, não é? E afastar-se. Eu devo dizer que a primeira vez que eu li a palavra obnóxio foi curiosamente num texto do professor Helder. Eu andava. Também? A lutar, mas não é desta. Não pega. E, portanto, foi num dos ensaios facetos. Por acaso não os tenho aqui, mas eu supus até um círculo à volta e já usei a palavra em alguns dos meus textos porque me pareceu bastante interessante. Nunca tinha visto a palavra escrita. Vamos ao dicionário, é aquela lacuna que nós sabemos, não é? Obnóxio, adjetivo, que se submete servilmente à punição, que não tem vontade própria, escravo, dependente, nefasto, funesto, nefando, ofensivo, nocivo, vulgar, corriqueiro, baixo, esquisito, estranho. E, portanto, a paleta aqui também é bastante ampla, mas ainda assim parece-me que ela não abrange todos os sentidos que aqui são dados à própria palavra. Portanto, eu diria que não devem apostar num título assim à partida, que é um adjetivo e, portanto, um título que sozinho nem sequer tem pernas para andar. Vamos falar aqui sozinho não tem pernas para andar. Portanto, leitores cautelosos. Uma outra possibilidade de cita que eu vejo seria, por exemplo, o próprio não sabe do que trata o livro. Certo? Eu não sei se a Luísa tinha previsto ler o texto que aparece na contracapa. Exatamente. Portanto, quem é que vai querer apostar num livro que o próprio não sabe do que trata? Ora, se alguém deve estar em condições de saber do que é que o próprio livro trata, será o autor. Estranho caso é que este autor não sabe do que trata o seu próprio livro. Um dos primeiros textos, que tem por título Cena de Entrada, diz-nos o seguinte. Vou começar a ler de início. Bom dia, faça favor de dizer. Bom dia, vinha trazer um livro. Propor. Submeter um livro para edição, quer dizer. Ah, com certeza. Mas a nossa editora-chefe não está, sabe? Ela gosta de receber as propostas de originais pessoalmente. Uma característica da nossa empresa, compreende? Sim, compreende. Eu próprio gosto de entregar pessoalmente, como vê. Mas posso voltar então no outro dia. Sabe dizer-me qual seria a melhor altura? Não, peço imensa desculpa, mas não sei. A agenda dela é intensa, sempre em reunião, da viagem até países longínquos. Parece pouco prático. Nem por isso. Ela está muito acostumada a viagens frequentes. Até tem sempre aqui uma maleta pronta para qualquer partida imprevista. O que eu queria dizer é que parece pouco prático viajar muito e querer receber pessoalmente as propostas de edição. Se calhar é uma maneira fácil de ir descartando as propostas espontâneas. Não diga isso, por amor de Deus. Estamos sempre disponíveis para receber propostas. E estamos disponíveis porque gostamos muito de receber propostas. E devo dizer que até tenho autorização para receber as que aparecem sempre que ela não está. Mas não acabou de dizer que a editora-chefe gosta de receber pessoalmente? Disse, pois. Mas uma coisa não impede a outra. Nem sempre pode ser como a gente gosta, não é? E ela sabe que tem de estabelecer prioridades. Vá, eu tomo nota do livro. Temos um formulário próprio para apontar tudo. Primeiro o autor, como se chama? Abel Barros Batista. Com P ou sem P? Com P, se não se importa. Não me importa nada, sou totalmente contra o acordo. Calha bem o título. Mas sabe que com os nomes já estão. Agora o título, qual é o título? Pequena miscelânea obnóxia. Pequena? A editora-chefe costuma torcer o nariz a títulos grandes com a palavra pequena, sabe? Há uns tempos também fui eu que recebi aqui um livro que se chamava Imagino que nunca mais me esqueci, pequena contribuição para o recenseamento das almas do purgatório. Era um romance desses que não tem capítulos nem nada. Ela mal viu o título, ficou numa fúria, aos gritos por aqui fora. Pequena, pequena, se é pequena, porque é que o título é pequeno? Desculpe.
Se é pequena, porque é que o título é tão grande? Exato. E desatou logo a cortar palavras no título. Olha, ficou só purgatório. Um tanto drástico, não? Não fez mal nenhum, o livro até foi recusado. Quando devolvemos o original foi com o título todo, não ficou cá nada. Antes assim. Mas olha, se o título for problema, estou preparado para o substituir. Até pode arriscar já isso e pôr só uma palavra. Obnóxio. Calma, não se precipite, ainda ninguém disse nada do título. Eu nem sou ninguém. Fazemos assim, ponho aqui um apontamento a dizer que pode mudar. Vou escrever assim, veja lá se acha bem. O autor, embora proponha este título extenso, estaria confortável com a simplificação para uma palavra só. Por exemplo, obnóxio, se tal favorecer a edição. E já ponho obnóxio em itálico, que acha? Confesso que não estava à espera de ver um apontamento tão bem escrito, mas não. Não sei se aprova esse confortável que aí pôs, mas sim, está bem, sim. Claro que está bem. Deixe lá estar o confortável. E se eu lhe dissesse agora que sou eu a mesma editora-chefe e tenho estado a divertir-me à sua custa? Não me surpreenderia. Já vi coisas mais bizarras. Não me diga, mas estou a brincar consigo. Eu não sou nada a editora-chefe. Nem temos editora-chefe, calha bem. Não liga. Hoje deu-me para isto. Continuo com o seu livro. Qual é a tipologia? Entramos aqui num ponto crucial. Tipologia. Sim, o tipo de livro. Que tipo de livro é? Tem de caber nos tipos que temos determinados. Olha, temos ficção, poesia, ensaio literário, ensaio político, ensaio histórico, viagens, humor, testemunho humano. O seu livro é um testemunho humano? Há algum livro que não seja um testemunho humano? Há algum testemunho que não seja humano? Sei lá, já lhe disse que eu aqui não sou ninguém, só tenho de apontar o tipo. Qual é o tipo? De que é que trata? Bom, é uma miscelânea. Trata de várias coisas. Por definição, é um tipo de livro variado. Vários temas, vários assuntos, vários géneros. Isso não calha lá muito bem. Não consegue dizer-me um assunto? Qualquer coisa, a liberdade de expressão, por exemplo. O livro fala da liberdade de expressão? Não? Pena. É um tema que aqui apreciamos. Vá lá, não esteja para aí a encolher os ombros, homem. Parece um miúdo que foi à lata das bolachas. Desculpa a familiaridade. Quem me dera, era isso mesmo que eu gostava de ser agora. Mas não, só tenho um livro, uma miscelânea, talvez muito idiosincrática, nem tema, nem assunto, nem tipo, nem nada. Nem nada. Olha, eu aqui não sou ninguém, mas mais vale já de volta consigo. Ao mesmo tempo faz-me pena. O senhor deu-se ao trabalho de vir até aqui e também me faz espécie, que coisa, nem sabe dizer porque é que trata o livro. Valha-me Deus, como é que isso é possível? Sabe, os livros que escrevemos aparecem-nos em sonhos gerados pelos livros que lemos e admiramos. Lindo, poético, mas olha que pelo título não parece coisa de sonho, parece o que é. Apareceu-lhe assim algum sonho com esse título? Não foi bem, é um livro que sempre sonhei fazer, uma miscelânea, um tipo de livro já de si meio obnóxio. Meio obnóxio? Desculpe, mas o que é que quer dizer obnóxio? Ainda que mal pergunta. Não tenho um dicionário no computador? Por acaso tenho, não seja por isso, vou já ver. Ora, esta agora não tem. Tem certeza que essa palavra existe? Não se aflija, se fizer chegar o livro à editora-chefe, a palavra há de apresentar-se por si mesma. Portanto, como a Luísa diz no prefácio, isto de tratar de livros que se tratam a si próprios é uma tarefa que não é fácil. Uma miscelânea, portanto, é o que temos aqui. Um livro que nos fala de vários assuntos, que nos fala de vários géneros, aquilo que os literatos diriam talvez uma poiquilia, não é? Que mete vários géneros, vários temas, uma mistura. Portanto, como se o professor Abel Barros Batista entendesse a literatura como uma arte da multiplicidade, da diversidade. Portanto, o que temos aqui é tudo amalgamado numa unidade em que as fronteiras entre temas, entre géneros, se mesclam. E, portanto,
eu diria que o humor é a linha que vai cozendo também todos estes textos, porque nem só de diálogos se compõe este livro. Este livro tem também ensaios, tem um ensaio, que foi o que eu gostei mais, sobre a dor de cotovelo, e é curioso como é que se consegue falar de assuntos que à partida têm uma gravidade, uma seriedade e são tradicionalmente entendidos como matéria séria, teórica e de bancos da faculdade, como é, por exemplo, a tragédia, mas falando através da dor de cotovelo e bloqueando a possibilidade logo da tragédia perante uma dor de cotovelo. E é um texto muito bem desenvolvido. Para mim, uma das principais virtudes do professor Abel Barros Batista é que ele consegue levar os seus argumentos e os seus desenvolvimentos até às últimas consequências, não é? E retira daí vantagens que eu não consigo encontrar. Já estamos à parte dos elogios, parece-me que era aquilo que eu queria evitar, mas parece que é aquilo que eu não consigo encontrar em nenhum outro ensaísta. E neste campo, parece-me que ele tem nobilitado bastantes géneros, muitas vezes considerados menores, ainda há pouco tivemos esta conversa, mas que na realidade não são nada géneros menores quanto a mim, ou não é por outros géneros serem considerados maiores, como o romance, que vamos considerar menores. A crónica, o ensaio literário, o ensaio faceto, que é esse género em que o professor se terá especializado com particular felicidade, aliás. No caso deste livro, o que nós temos, portanto, são esses ensaios e o facto de ele os desenvolver desta maneira, de utilizar esta linguagem, de ser completamente avesso ao lugar comum, isto já implica uma escolha e uma possibilidade que o distingue completamente de outro tipo de ensaístas. Portanto, eu não vejo ninguém a trabalhar temas que são sérios e a fazer, no fundo, a fazer literatura contra a própria ideia de literatura. Se quiséssemos resumir muitas coisas, podia ser por aí. Portanto, a oferecer-nos literatura e da melhor literatura contra a própria ideia de literatura. Dessa literatura que nos cansa, que nos massa e que muitas vezes nós, a não ser aquele público especializado, pouco consegue perceber desses temas e da forma como eles são desenvolvidos. Bom, mas eu ainda não acabei esta história das tintas, porque agora estava a entrar demasiado no tom elogioso. É bom pôr um travão nisso, porque já estava a andar com muita velocidade. Outra hipótese de cinta que eu talvez escolhesse seria esta: Não abra, Tresanda, a salsa parrilha. E a verdade é que eu, ao ler este livro, a páginas tantas, este livro fez-me ocorrer um poema do Jorge Sousa Braga, que tem como título Armário de Especiarias e Ervas Aromáticas. É um poema de que eu já falei ao professor e que vos lia também. Cerefólio, manjerona, malagueta, benjoim, noz moscada, cardamono, salsa, sândalo, alecrim, erva doce, piripiri, cravinho, canela em pau, gengibre, menta, tomilho, pimpinela, colorau, mostarda, pó de chili, salva-cominhos, pimenta, basílico, salsifri, zimbro, funcha, açafrão, orégãos, coentros, caril, azedas, louro, estragão. Se virmos bem, salsa parrilha não existe, o que faz pensar que o professor Abel Barros Batista foi ao armário de especiarias e ervas aromáticas do Jorge Sousa Braga, de sua brincar, sacou do frasquinho da salsa parrilha e distribuiu pelos seus textos. Até tem um obnóxio que é ele próprio dedicado à salsa parrilha. Não sei se a Luísa depois tem tempo para ler esse ótimo. Se faz tensões de ler este texto. Há pouco, quando vos dizia
não vos queria amassar muito. Há pouco, quando eu vos dizia que esta história dos lançamentos caiu numa rotina que é conotada com uma certa negatividade, vamos ser claros, não é? O mesmo tem acontecido também à literatura. Não há sertão, feira ou festa onde a literatura não faça a sua aparição. De tão visível, de tão exposta, já quase ninguém dá por ela. O mesmo acontece muitas vezes também com os lançamentos. Quando se trata de procurar sujeitos de culpa para o tombo da própria literatura, é comum ver surgir, entre lombadas, uma figura cujo desenho, altamente parodiável, poderia eventualmente corresponder ao desenho do professor Abel Barros Batista. Toda a gente tem na cabeça essa figura, cérebro monumental, ajustada ao acerto que é preciso arrecadar. Testa quase sempre enrugada, em concentração, olho filológico, todo óculos e modos formais. O retrato começa-se a afastar um bocadinho. Agarra-se às palavras e à linguagem, e às vezes às raízes das palavras, como as cadeiras ao poder, e circula em perpétua disponibilidade entre conferências, palestras e acontecimentos do género. Essa figura vive afastada da espuma dos dias, enroscada no silêncio, a pensar, a teclar, a coligir, a detalhar pequenas minudências para indexação posterior em bases de dados de produção científica, coisas assim áridas que não se pronunciam sem um bom digestivo literário. Nesse pequeno, mas importante mundo, onde a moeda da comunicabilidade parece ter deixado de ter valor de circulação, não avança essa figura sem o amparo da teoria, espécie de muleta, não dá um passo sem antes ter produzido pelo menos 3 notas de rodapé, 2 vénias autorais e um bocejo em quem o lê. E talvez por isso o ensino da literatura e a própria literatura esteja sempre um tanto atrasada. Esta figura que descrevi é o intelectual, o literato, o especialista. Essa figura não propriamente menosprezível nestes tempos de consumos culturais que são cada vez mais rarefeitos. Com a sua vasta erudição, e a cultura literária do professor Abel Barros Batista é amplamente conhecida e tem dado suficientes provas, com a sua vasta erudição, dizia, e a sua laçada de minúcias, tem força bastante para esganar vários autores numa só tese. A rigidez de vocabulário e sintática também ajudam. Na sua pior versão, faz tara da probidade científica e do rigor pedagógico, ambicionando esgotar a matemática da forma mais desconcertante possível, fazendo-nos perder o interesse que se vai esvaindo na enxurrada da terminologia de veras especializada. De quando em quando, lá deixa cair uma piada insípida, como se quisesse indenizar-me tanta amassada. Abel Barros Batista, que é professor universitário, a mais destacada figura dos estudos brasileiros em Portugal, um ensaísta, verdade, ensaísta essencial, esquiva-se, na verdade, ao retrato que acabei de traçar. E esquiva-se porquê? Ele é o exato reverso deste género de estudioso que percorre todos os caminhos do léxico académico com a mesma determinação com que pudéssemos nós, mandaríamos desatar sobre ele as fúrias de Eolo. É o anti-chato, e a verdade é esta, o professor Abel Barros Batista é o anti-chato, e é isso que, quanto a mim, fica sobretudo provado neste livro, ele é mesmo o anti-chato. Portanto, não que o possamos supor naquela posição da raposa que não chega às uvas, nada disso. As uvas estão mesmo ali, ao alcance da sua mão sabedora, especializada, habituada a percorrer todo o parreiral sem grandes golpes de ginástica. Conhece-lhes as formas empedernidas, os tons sisudos, o sabor agreste. Boas razões para que prefira passar pelo tradicional terreno académico como cão por vinha vindimada.
Este Obnóxio, que é de facto um livro admirável, é um livro que merece ser assinalado e lido por muita gente, sobretudo dessa gente chata, enfadonha, sisuda. Mas acaba por ser também um exercício arriscado, sabem porquê? É revelar ao público que um intelectual académico com óculos não é assim tão intelectual como isso, mas vem sobretudo provar este livro que nem todos andam cá para produzir muita parra, que é o caso do professor Abel Marques Batista. Portanto, este livro, as parras parecem muitas, mas na realidade são poucas, e o que tem é uva, sumo. Obrigada pela vossa atenção e desculpa. Boa tarde, obrigada pela apresentação, obrigada. Não está. Está agora? Tá. Boa tarde. Obrigada, Teresa, pelas palavras. Sobre o Obnóxio, eu acompanhei o livro, acompanhei a escrita, a realidade e mostrando os Obnóxios que li. Portanto, isto para mim é muito difícil escolher quais são os Obnóxios que vou ler, porque eles são todos supinamente interessantes e desafiantes e complexos e profundos. E no meu Obnóxio há uma coisa que eu não disse, porque enfim, o texto não vai datar depois, mas estas coisas são sempre ambivalentes, e as pessoas têm alguns sentimentos ambivalentes em relação a elas, mas há coisas que são essenciais, que é essencial dizer. Uma delas é que o Abel é um grande escritor. Portanto, estes Obnóxios são textos de uma qualidade literária absolutamente supina. São realmente, enfim, em tudo o que ele escreve, as suas idiosincrasias serão importantes, mas, de facto, aquilo que atravessa o texto é uma excelência que nós não temos par em Portugal. Aquilo que eu vou ler, eu escolhi 4 muito diferentes, porque realmente há uma grande diversidade a todos os níveis dos Obnóxios, de temáticas, de tom, de atmosferas, embora, obviamente, como isto se chama cenas, aquilo que no fundo perpassa todos os textos é uma qualidade, além da grande qualidade literária, ainda mais difícil, uma qualidade literária dramatúrgica, ou seja, do ponto de vista da escrita dramatúrgica, estes Obnóxios são igualmente extraordinários. Este primeiro Obnóxio que eu vou ler chama-se Obnóxio da Esposa e começa assim: que me dizes deste hábito dos homens que dizem ainda ontem disse assim para a minha mulher? Eu digo que é hábito de homens casados, que esperava que dissesse. Esperava mais da tua modesta inteligência e ainda mais da tua resmunguice. Pensei que ias resingar deste modo. Se já disseram à mulher, para que repetem. E se repetem, porque dizem que disseram à mulher. E vai daí, eu então respondia: não percebes nada, não se trata do que eles dizem. Trata-se de terem dito à mulher, de ter a mulher a quem dizer. Olha, que importância tem isso? Ora, tem muita, é praticamente o segredo da harmonia conjugal. A mulher que ouve e depois repete. E o meu marido vai assim para mim muito depressa. Parece uma central de informações, uma espécie de PBX, como havia antes. O marido diz assim para a mulher, repete a outros que disse assim para a mulher, a qual ouve e depois diz assim muito depressa, que ele disse assim muito depressa.
E se disser ao amante, ele vai dizer à mulher, que diz ao marido, e nunca mais acaba. Tudo muito depressa, intolerável. Será, mas comprovas o meu ponto. O casamento, do ponto de vista comunicacional, é uma instituição sólida e, sobretudo, eficaz. Eu diria nefanda, completamente nefanda. Já viste a quantidade de lixo, de redundâncias, de estúpidos ruídos que se desprendem todos os dias de cônjuges comunicativos. Agora resingas, já te conheço. Mas há tantos casais que vivem em silêncio, que não falam de nada, nem assim, nem depressa. Olha, como naquela história do casal inglês que estava a ver televisão e a mulher diz: John, tens a boca aberta. E ele responde: eu sei, fui eu que a abri. Ora, aí tem, vê lá como foges para a verdade. O exemplo que te ocorre de casais em silêncio é um casal a falar. Mas não muito depressa. Talvez, mas olha que podias ter incluído. E vai ele assim muito depressa, que não mudava nada. Claro que mudava o tom, mudava a velocidade. Isso mudou o texto. As duas frases são para ser ditas muito devagar. Nem ficava mal uma pausa acentuada entre uma e outra. Uma pausa acentuada. As coisas que tu inventas, sempre Deus, fazes de propósito. Não faço nada. Qual havia de ser o propósito? Estou a ler o jornal e tu detestas os jornais. Perdão, detesto que tu leias jornais. Detestas jornais. Se alguém ouvir isso até vai pensar que sou ignorante, ou coisa assim. Pois, coisa assim, mas vai dar no mesmo. Ou que mal faria eu ler jornais. Que mal faz, queres tu dizer, que mal faz. Lês qualquer coisa e vens a correr. Já viste o que diz este? Já viste o que aconteceu ali? Olha para isto agora. É o que se passa com os jornais. Um lê, depois difunde. Ajuda a disseminar as boas novas. E as más. E as péssimas. E faz as boas ficarem péssimas. Ou com os jornais já não há lixo. Mas de que é que tu estás a falar agora? Do que dizias há pouco sobre os casais. É a mesma coisa ou não? Um resume para o outro, o outro resume para o outro, e quando nos chega aos ouvidos, já o ciclista foi morto pela população em fúria. Ciclista? É uma maneira de falar, nunca ouviste. Um ciclista atropela uma velhota e a história vai aumentando, até que a notícia é ele ter sido morto pela multidão em fúria. Li há dias alguns que os jornais são contrários à oralização, ao lá que lhe chamam. Impressos como são, termina neles a notícia, não são para difundir para outros. O ideal mesmo seria que as pessoas lessem os jornais em conjunto, ao mesmo tempo, como veem televisão, ao mesmo tempo. Que parvoíce! Não te lembras de quando as pessoas espreitavam por cima do ombro dos outros para ler um jornal? Ninguém suportava isso. Se estivessem ao mesmo plano, já suportavam de certeza. No mesmo plano. Imagina assim juntinhos, de cabeças inclinadas, uma mão pousando ao leve na outra mão, como quer dizer, espera, não vires já, ainda não acabei. Olha que por acaso parece uma cena bonita. Já que falas nisso, não vais sugerir que devíamos casar, mas depois não. E vai ela assim depressa. Então, vou ler o tal obnóxio da Salsa Carrilha, que é, no fundo, uma extraordinária paródia sobre a escrita dramaturgica e sobre aquilo que se entende por teatro, drama e peça de teatro. Ando a pensar escrever uma peça de teatro, já te disse. Assim, sem mais nem menos. Como quem não tem que fazer, numa tarde de chuva. Quase. Por acaso nem chove. Na juventude cheguei a fazer teatro, num grupo de teatro amador, até com prestígio. Vi muitas peças, li muito teatro em livro. Se calhar podias ter continuado, quem sabe. Hoje serias encenador, ator, contra a regra, de uma companhia independente. Sabes dizer-me porque não continuaste? Não, deve ter havido uma panóplia de razões. Não vais engalinhar com panóplia, ou vais? Nem conheço o verbo engalinhar, vais usá-lo na tua peça?
Logo verás quando eu estiver escrita. Por enquanto debato-me com várias ideias, não sei qual escolha. Assim tantas, uma panóplia também, uma plétora. Antes plétora que carência, no fundo que as ideias fazem bem às peças. Mas venham elas, venham elas. Gostava de escrever uma peça simples, com pessoas simples a conversarem sobre a felicidade e as vantagens relativas de se sentirem felizes. Relativas porquê? Não sei explicar. Mas disso mesmo, de serem relativas, e a decorrer todo o dramatismo. Eu espero que sim, que decorra, porque dessa tua ideia não decorre coisa nenhuma, caramba. Como ideia de teatro não presta para nada. Podes tentar vendê-la para a televisão, mas duvido que te queiram. Em todo o caso, está muitíssimo incipiente. Se nem sabes explicar isso da vantagem relativa, mas confesso que não tenho dúvidas, mas sabes, acho mesmo que a ideia de felicidade é uma ideia de teatro, no sentido de uma ideia que só pode existir no teatro. Animador, vá, segue adiante, que mais ideias tens? Duas, para tantas outras comédias. Para outras tantas comédias. Um cantor célebre, estas escreveste, um cantor célebre, muito popular, gosta tanto do palco que fica lá preso para sempre. Mas convencido que saiu. Quando descobre a verdade, inventa a frase: o mundo é um palco, para se consolar. Santo Deus, que está a crer que ninguém se tenha lembrado disso antes. Estás a brincar, não? Como é que fazias disso uma comédia? Um cantor a inventar? Mas porquê um cantor? Porque não um cantor? Sabes dizer a razão de todas as tuas ideias? Calhou assim, ou apareceu-me assim. E se for por diante, tem de ser um cantor. A outra ideia, por sinal, tem uma origem nítida. Era fazer uma paródia de uma peça clássica, tipo tragédia grega, cheia de anacronismos por atualização da linguagem e situações típicas. É mais ou menos uma coisa de miúdos, fazíamos muito isso na escola para nos divertirmos, lembras-te? Que género de situações típicas, diz lá uma? Assim, de repente, olha, o Édipo preso no trânsito, o Tiresias a beber rum com Coca-Cola, tipo Cuba Livre. Sim, mas à grega. Acho que não, lamento. À grega. Mas tenho a solução para o teu embaraço. Diz, prometo ponderar devidamente. E sabes que aproveito sempre tudo o que me dizes. Mistura tudo numa única peça. Mistura tudo, isso não tem jeito nenhum. Olha que até tem. Começas com o palco vazio, estás a ver? Entram duas damas gregas e sentam-se num canto a falar de felicidade. Um filósofo passa, olha as contas têm, chega-se ao proscénio e comenta qualquer coisa como: notem que a principal vantagem da felicidade é poder falar dela aos infelizes. E depois peço de parar, fica sempre muito bem. Enquanto isso, do outro lado, o Tiresias, troco e bebendo de uma garrafa que leva na mão, lança-se furioso contra o filósofo, tropeça no degrau, não atira para a saída do palco e fica lá preso para sempre. Para se consolar e inventar a metáfora do mundo é um palco e disserta interminavelmente sobre o refresco de salsa parrilha que acaba por inventar em cena. Salsa parrilha? Nunca vi. Isso é bom. Vê-se que não andaste comigo na escola, não sairíamos daqui se apenas te enumerasse os benefícios da salsa parrilha. Então vamos a isso, eu estou aqui bem. Avança. O mundo é um palco. Vou passar diretamente para o monóxido de educação literária, que é um dos meus favoritos. Tem muito a ver com esta ideia de leitura. Isto chama-se o monóxido da educação literária. Não estás a ver o cenário. Parecia uma casa daqueles filmes sinistros que fazem agora os escandinavos. Uma sala vazia, só com uma mesa preta e uma cadeira também preta. A mesa sem nada em cima. A mulher chegava e pousava o livro. Se eu já estivesse sentado, porque se não estivesse, mandava-me sentar e só depois abria o livro. Mas como foi que descobriram? Falaste demais e apanharam? Qual falei demais? Não houve prazer. Ela punha o livro em cima da mesa, abria na página respectiva e explica lá o que era a página respectiva. Já te expliquei. Eu tinha de ler pelo menos 50 páginas por dia. Quando terminava, a mulher trazia um marcador, escrevia nele a data e o número da página e inseria-o no livro. No dia seguinte,
Ela ou outra funcionária teria de começar por verificar a coincidência de data e página, rubricar com a data e a página seguinte o marcador que devia servir para marcar a etapa do dia. Só depois disso é que me pôs o livro aberto à frente e eu tinha de começar exatamente onde se terminar a mesma. E se quisesse ir reler algumas páginas, impossível. Voltei o mesmo e disseram logo que era impossível. Porque a leitura é linear. Porque há uma ordem prevista pelo autor. Porque a monumentalização da obra exige respeito escrupuloso e porque, em todo o caso, eu nunca, em caso algum, deveria confundir aquilo com recreio. Reler é recreio. Bizarro. Podes crer. Mas o que não era bizarro ali, uma das funcionárias gostava de dar indicações de leitura. Olhava para a página e, enquanto rubricava o marcador do dia, dizia entre dentes: não esqueça a representação de espaços sociais e a crítica de costumes. Ou atenção aos atenção aos pronúncios de tragédia, coisas parecidas. Isso não tem que mudar, não? A mim, mudar, não. Habituando a não ligar. E algumas dessas coisas sabia dizer mais ou menos. Olha, uma vez até respondi logo: isso já foi ontem, minha senhora. E ela, nem pio, exatamente como se fosse surda. Mas eles estão-se nas tintas, podia dizer ou fazer o que era, desde que lesse o livro. Como é que sabia que estávamos a ler o livro? Isso é que me faz espécie. Então, ficavam a olhar para mim. O tempo todo. Vigilância completa, como se estivesse de castigo ou preso. Que pesadelo, não percebo como podem achar que isso é bom para a leitura. Forçarem assim alguém a ler um livro. Não te esqueças que forçado era o que eu estava. Era mesmo medida de coação. Tal qual prisão preventiva ou domiciliária. Cumprir-se com uma leitura, isso só vem depois, e já te contei o que diziam sempre: leitura não é recreio. Pois, mas ainda não me explicaste como é que eles descobriram que não tinhas lido o livro. A obra, não o livro. Nunca me deixavam dizer do livro, era sempre a obra, com realce de a e ênfase no o. Insistiam, aliás, que nisso consistia o primeiro passo da educação literária. Ah, sim? Qual era o segundo? Sei lá. Eu até me safei no interrogatório, sabes? Consegui dizer-lhes várias coisas sobre recursos estilísticos, crítica social, descrição do real, do papel das sensações, também. Diversificação da intriga amorosa, falaste? Sim, claro. E o microcosmos da aldeia? E o microcosmos da aldeia também? Microcosmos da aldeia? Que raio é isso? Ah, desculpa, estava a pensar noutra obra. Ah, bom. Olha, acho que foi precisamente porque eu sabia responder a quase tudo que desconfiava. Aguentei o mais que pude, mas eles conseguiram perceber e pronto, lixando. Pois, concluí-se que sempre falaste demais. Porquê que te puseste a responder às perguntas? Eu sabia as respostas, pensei que assim me safava. Foste tu. Não sabes que ninguém pode ler um livro por ti. Mas olha, que bem vistas as coisas, podia ser pior. Multa, inibição, até acabaste por ter sorte. Sorte? 15 dias consecutivos fechado naquela sala até ler o raio do livro todo. De facto, deve ter sido penoso. E isso por teres passado no sinal vermelho? Incrível, não é? Sim, Diz coisas. Bem, eu queria agradecer a todos. Bem, vou começar por agradecer à Ana Gloriosa por ter editado o livro. É um sonho que eu tinha realmente. A China tem os livros mais bonitos que há e o meu é o mais lindo de todos. Este livro realmente é muito bonito, ficou muito bem e eu estou totalmente satisfeito e ainda não encontrei propriamente um motivo de insatisfação. Eu podia ter encontrado, por exemplo, aqui no Automóvel de Nós, que é o primeiro, que diz assim: perguntar há dias quem somos nós, o que fazemos, o que pensamos, o que fazemos certas coisas. E que respondeste: não, fiquei embaraçada, afinal quem somos nós? Nós os dois? Nós os dois? Achas que era isso que queriam saber? Pensei que era a humanidade, já não assim. Bom, tu é que lá estavas, mas eu diria que éramos nós dois. Bom, nós dois, afinal é fácil. Fez palavra, nós dois, nunca nada é fácil.
Isto aqui, ora aparece nós dois, ora nós os dois. Foi revisto por várias pessoas. É horrível. E depois, mas eu depois descobri que isto até tem razão de ser, que as duas formas são possíveis. Não vou explicar. Eu queria ler este, porque este é o que eu acho melhor. É o Obnóxio da esposa. Bom, eu agradeço o que a Teresa disse. É tudo muito pertinente. Não estava à espera que ela fosse buscar aquelas coisas. Eu já não lembrava nada disso da apresentação. Aliás, não subscrevo nada essas coisas com livros. Não. Pensei que ia falar daquele texto que é o método da propulsão perpétua. É esse texto? Ah, é? É o mesmo. Olha, não me lembrava. Esse é que era o homem que tinha inventado o sistema para ter o. Eu devo ter acrescentado. Se o apresentador for daquela gente que está satisfeito, honrado com o convite, que é o meu caso, foi assim Pois, meio mas ele era de outro género, porque ele ia no metro e convenceu a senhora a dar 5.000 contos para apresentar um livro de poesia. Era um bocadinho. Mas, de qualquer maneira, fez um retrato da minha pessoa que é largamente exagerada, não sou nada disso. Sou apenas um rapaz da província que veio de Lisboa, que aprendeu umas palavras e que gosta de escrever umas coisas. Eu sempre gostei de escrever e realmente o que é engraçado é as pessoas gostarem de escrever. Pronto. E eu comecei a fazer alguns destes textos num blog que tive há uns anos com uns amigos, que se chamava Casmurro, e depois deixei de fazer, e depois voltei. E aqui, estes obnóxios serviram para testar um método que foi inventado por Stern, o grande romancista inglês, que ele dizia que tinha descoberto e praticava o único método religioso de escrita. Ele escrevia a primeira frase e entregava as outras a Deus. E até que acrescentava, depois a seguir aqui uma frase engraçada que o José Saramago viria a usar como epígrafe num livro, que dizia assim: acredito até que na minha vida já intercetei várias vezes ideias destinadas a outro. Deus manda-as dias, ele intercetava por acaso. E, na verdade, o método básico de escrita destes textos dos obnóxios é esse. Tem uma frase e depois é ver o que aquilo dá. Um dos exemplos que eu acho mais graça eu sou uma pessoa que prefere ler, que é o título de uma entrevista que eu publico uma vez. E depois, isto é muito interessante porque permite, como o livro, este livro não tem assim muita circulação, mas permite que o próprio autor se divirta a ler, porque como eu, pelo menos, como não faço a mínima ideia do que é que vai acontecer a seguir, à medida que vou escrevendo, vou-me rir imenso. E quando chego ao fim, aquilo é como se fosse Deus a escrever, ou Deus, ou o José Saramago, ou outra. Não, José Saramago não. Mas é como se fosse qualquer coisa que não sou eu. É diferente dos ensaios, mesmo os ensaios que sejam um pouco mais brincalhões, porque no ensaio nós temos um argumento, temos uma ideia, há um critério de coerência, de desenvolvimento que, a partir do momento, subjuga o autor, ele que lá tem que ir andando, mesmo o ensaio da dor de cotovelo, explicar aquela distinção entre dor de cabeça e dor de cotovelo, a propósito de uma cena de ciúmes, ou de cenas de ciúmes, e não deu algum trabalho. E depois, quando a pessoa tem trabalho, não tem assim muita vontade de se rir, se fica bem ou não fica. Agora, estes diálogos iniciais têm essa vantagem que para mim foi. Sem isso, eu acho que este livro não teria sido possível. Eu andei assim há alguns tempos a escrevê-lo, a maior parte dos textos são inéditos, mas se não fosse este método religioso de pegar assim numa frase, ou tipo, esta que ele diz, leu, mesmo a salsa parrilha, é uma coisa engraçada porque eu ouvi, não sei onde, alguém dizer: meu caro amigo, está uma tarde tão agradável. E eu achei que minha coisa anacrónica, ninguém diz isso hoje. Então aproveitei e escrevi: meu caro amigo, está uma tarde tão agradável, aceitam refresco. Sim, com certeza, salsa parrilha, está bem. Foi aí que me apareceu a salsa parrilha pela primeira vez. E depois tem o seguimento é a senhora chama de Laide, uma salsa parrilha para o professor Ximenes.
providencia, exato, ou diligencia. Não. Uma salsa parrilha e ela diz, sim, minha senhora, vou diligenciar. E ela diz, Adelaide, só eu uso o verbo diligenciar. Só eu ouviu, ninguém mais usa o verbo diligenciar. E depois eu tinha que usar aquilo, não é? A salsa parrilha não tem nenhum significado. Era um refresco muito frequente na nossa juventude, não é? Tu não bebias? Não sei se quer. Eu também não bebia, eu via os outros beberem, sempre achei estranho, nunca gostei do nome. Mas bebia-se muito, o capoeira parecido. Mas a salsa parrilha até dizem que tem, e brasileira e portuguesa, dizem que tem até propriedades para o sistema imunitário e para o colesterol e tal. Aquilo que me interessou foi experimentar esta coisa que todas as pessoas a falar. Às vezes perdia-me um bocado para ver quem é que disse o quê, e tinha que pôr uns números para e ímpar, um era o par, outro era o ímpar para não me enganar, mas o fluxo da conversa era mais ou menos imprevisível para mim. Eu nunca tinha tido uma experiência desta, foi extremamente divertido. E eu hoje abro isto e parto no rio, porque não me lembro já que tinha escrito a história. Era um cabolice, ou o monóxido de recuperação, ou o monóxido da recalcitração. Mas posso fazer uma pergunta? Pode, sim. Eu acho que. Eu gostava de saber, não sei se tu sabes, mas eu gostava de saber o que é que isto tem a ver com a tua formação realmente teatral, porque tu tiveste-a. Isso não é brincadeira nenhuma. Não foi ator, mas foi muito episódico. Mas O verdadeiro ator está na tua formação. Não, eu acho que é interessante ouvir as pessoas a falar, as pessoas a conversar. E eu, não necessariamente, adorei curiosidade, eu sempre tive uma dificuldade enorme, porque tenho tuberculose, não é? Sim. E, consequentemente, tenho ouvido disso. Tiveste o vírus da tuberculose. O vírus escolheu outro. E eu ouço, tenho dificuldade em estar em restaurantes, porque às vezes ouço conversas a 10 metros e é muito aborrecido. Mas aqui há uns 2 ou 3 anos, no Corte Inglês, eu tive a almoçar lá e ao meu lado estava um casal, mesmo ao meu lado, a discutir, mas baixinho, muito discreto para eles, não queriam ser ouvidos. E o homem dizer assim, pois, já está aqui o diálogo. Eu digo-te as coisas como elas são e tu não me escutas, nem sequer ponderas. E a mulher sempre a comer, dizia, é o contrário, não pondero, nem sequer escuto. Estás a ver? Estás-me a dar razão. Eu, não, homem, não é nada disso, é uma coisa dramática. Eu primeiro tenho que escutar e depois é que, quer dizer, nem sequer é ponderar bem depois, não vou lembrar como é que ela disse. E eu, exatamente, não pondera, nem sequer escutas, nem sequer ponderas, não podia ponderar antes de escutar. E eu tive ali uma espécie de epifania, e realmente, o humor é uma prática social, as pessoas fazem isto todos os dias. E é muito desconcertante que às vezes fazem sem saber, estava simplesmente a corrigir, não é isso? E fazem. E uma das coisas que mais agrada quando se vê humoristas é quando nós reconhecemos no que eles fazem uma versão melhor daquilo que nós fazemos, quando é melhor, às vezes não é, daquilo que nós fazemos no cotidiano. E esta ideia de que a maior parte das conversas são determinadas por uma componente destrutiva da própria conversa, é uma ideia decisiva para nós nos divertirmos. Aliás, é a razão básica por que o humor existe na vida das pessoas. Há uma história que eu costumo contar sempre e não resolvo nunca contá-la, que é tão engraçada, de uma pessoa que eu não posso dizer quem é, não é nenhuma, a outra posso. Tem dois protagonistas, um deles está morto, é Mota Pinto. Era professor de Direito e foi primeiro-ministro, foi um dos primeiro-ministro de um governo de iniciativa presidencial do General Ramalhianos. E a outra pessoa era uma colega minha de Coimbra, que estava a fazer a sua tese, passava os dias na biblioteca central e à tarde, que era o verão, às tardes de sábado, ia consolar-se um pouquinho para a piscina municipal. Um certo sábado, ela foi, coitada não, foi refrigerada, não refrigério, na piscina municipal, e vê o professor Mota Pinto. Mas não sabia de todo que o professor Mota Pinto se tinha demitido na véspera, porque o Mário Soares tinha anunciado que o PS ia votar a moção de censura apresentada pelo PCP e, portanto, o governo ia cair. E, na véspera, o Mota Pinto apresentou a demissão
ao Jornal Ramalhianos e foi para Coimbra, com o rabo entre as pernas, como se dizia, porque ele tinha um grande plano de reformulação do país e ficou tudo liquidado por Mário Soares. E estava na piscina, naturalmente, imagina. Então ele foi lá implementá-lo, assim, não vinha, disse ao pé dele, disse, então o Sr. Doutor está aqui no gozo de umas merecidas férias. Notou que ele estava assim com uma cara amarelada e tal, e sabe? E ela não percebeu nada, só depois é que lhe disseram. Ora, o gozo de uma merecidas férias é o lugar comum mais adequado para aquela situação. Mas naquela situação era a última coisa que ela podia ser. E isto é uma situação tipicamente humorística. Agora, o que é interessante nisto? Não é ter acontecido, porque é uma gafa, uma cincada, é haver alguém que, sabendo das coisas, descreve a situação como uma situação humorística. E é na descrição, através de palavras, que nós criamos o humor na vida cotidiana e aprendemos com essas coisas. De maneira que eu tentei criar esta ideia do Ognox ser o Ognox começou por ser uma caracterização daquilo que na conversa destrói a própria conversa. A pessoa está a falar, não sei o quê. Satisfeito não é contente. Não, mas eu disse contente porque só quero usar adjetivos uniformes. Os adjetivos uniformes para quê? Para não saber se sou homem ou sou mulher. Isso é uma boa ideia. Mas por acaso, se calhar já não se ia dizer. Não, antes não, porque era uma distinção e na distinção é usual usar o masculino. Usual ou regular? Não faz mal, é tudo, são tudo adjetivos uniformes. E estas coisas aparecerem quando nós estamos a escrever é extraordinário, porque dizes, mas de onde é que isto veio? Como é que surge esta ideia? Como é que se inventa uma conversa de acordo com conversas que eu estou careca de ouvir as pessoas terem, porque não consigo desligar, quando estou em sítios públicos, não consigo desligar o que as pessoas dizem. E portanto, a ideia do livro começou por ser essa. Depois achei que eram cenas, e eu realmente sempre quis ter uma miscelânea, como o Camilo tinha. O Camilo tem um livro maravilhoso que se chama Boémia do Espírito. É um título fantástico, Boémia do Espírito. Era para vagabundear, ele escrevia aquilo quando tinha dormia. Depois escreveu outro, Noites de Insónia, 2 volumes enormes, que eu não cheguei a leitor, porque tem coisas muito maçadoras. Eu gostava de fazer uma miscelânea. E esta introdução é mais ou menos isso. Os ognóxios do centro são uma espécie de miscelânea concentrada. São conversa, diálogo, crónica, anedota, alguns são anedota. Pirata. Sim, alguns são assim completamente inesperados, como aquele da cena marada. As pessoas que não lembram ainda, que é a frase cena marada, cena marada é ler O Ano da Morte de Ricardo Reis num bebê que cada vez festa. E isto é uma frase que, enfim, muito interessante. E depois o outro diz, ainda dizem que a educação nas escolas está mal, a literatura. Nas escolas, achas? Não, esquece aquela. Realmente, há sempre um elemento de destruição da conversa que é inerente à própria conversa. E isso foi o que me interessou explorar por diversas maneiras e foi a primeira razão para ser ognóxico. Porque uma pessoa que está sempre a dizer, não, desculpa, enganaste-me no conjuntivo. Não, desculpa, não é ponderas, primeiro escutas, depois ponderas. A pessoa torna-se realmente ognóxica, não se consegue conversar com ele. Está sempre a dizer trocadilhos. Ou, não, há um que eu, esse não posso dizer. Não, mas vou dizer, vocês não levem a mal. Não me levem a mal, porque eu uma vez era essa. Porque depois é preciso a pessoa ser um bocado integrada, eu não ter disciplina, mesmo na vida pessoal e tal. Uma vez uma colega minha estava muito enfadada e dizia, não, Abel, desculpa, há 2 anos atrás. Eu disse, desculpa, não. Só há 1 ano atrás. E ela ficou tão perplexa que, mas o que ela me ia dizer não disse mais. Enfim, foi remédio santo. São coisas que saem assim, não é? Agora, quando a gente as escreve, de facto, há um lado que eu acho que é muito interessante, pelo menos a experiência deste livro para mim foi isso, é ver aquilo ganhar forma e de repente, não sei como é que é de acabar, e calha-me ler um poema de pessoa e ele diz a criança que foi chorar à beira das estradas. Isto mesmo. E pumba, e aquilo parece aquilo que eu estava à procura, não é? Por alguma razão lá deixaste, dizia o outro, eu disse a criança a chorar. E a ideia de começar a partir de uma frase que eu vi ou que inventei, que significa depois vir fechar de uma maneira quase, às vezes parece que está prevista, mas não estava.
e dar uma certa forma, o que é mais ou menos, muitas vezes, a estrutura da anedota, é um aspecto que se acrescenta ao primeiro, é uma espécie de experiência formal, de concisão, de encaminhar as coisas no sentido de uma punchline e de mostrar que o humor, no fundo, vive fundamentalmente da linguagem e, consequentemente, da forma. Não há humor quando as pessoas começam a falar, nunca mais calam. Portanto, se calhar era talvez terminar aqui e reitero os meus agradecimentos à Bárbara, à Teresa e à Luísa, que, sobretudo por causa do livro, porque escreveu, porque acompanhou, e ela está sempre a dizer que eu é que devia escrever mais. Quando nós temos, assim, a sorte, temos lá a Bia com a Luísa, tu é que devias escrever, falar disso tão fácil e tal, és tão preguiçoso e não sei o quê. Deixa cá ver. Isto é 15 minutos, está E é isto. Mas aquilo que eu queria dizer, sobretudo, é que eu continuo a rir-me com estas coisas. E se eu não me risse com elas, não gostava. Mas é por uma razão estritamente literária. É por causa desse momento religioso. É Deus que nas envia. Vocês estão políticos. Podia ser que é o Pronto, é isso. Agora podemos. Bárbara. Queres que eu faça o quê? Não sei. Não, eu terminei, quero dizer. Sim, terminar. Muito obrigada. Então, damos a sessão por encerrada. Quem quiser assinar o que o Abel assinou o livro, fará com todo o prazer. A não ser que haja alguém que queira fazer alguma este pergunta. protocolo no final, as pessoas pensam-se em enterrar as cadeiras e tal. Pois é. Leste também. Estou ligada. Leste muito bem. Mas eu estou habituada a ouvir o Abel a ler os obnóxios ou ao contrário. E tu apanhas exatamente os tons. Depois temos que falar sobre isso. Não é? É, se calhar fui eu que interceptei. Essa que está o boa crónica. Já vamos. Boa crónica. Há uma certa. Não é? Lá está, não há muito a dizer. Bom, Isto não é conversar, ainda. Muito obrigada a todos. Muito obrigada.